Bom dia para todos e vamos lá. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre aqueles momentos ali um pouquinho antes de Jesus ser crucificado. A gente conhece a história, né? Judas ele vendeu ali Jesus com uma... Não tinha o coração dele transformado e ele tinha a esperança de que Jesus fosse se libertar como um grande rei, né, desse mundo. E os discípulos não tinham ainda compreendido completamente a que reino Jesus estava se falando. Ele era que rei, né? Os discípulos ainda achavam que Jesus ia ter um reino na terra, mas e eles também acreditavam que Jesus era o Salvador, mas o Salvador do coração, não só o Salvador da nossa vida física aqui na terra. Mas Judas não achava isso, ele vendeu e ele achou que ia ficar tudo bem no momento, por isso que o remorso pegou ele ali o dia inteiro. Ele foi usado ali como um instrumento de Satanás para que Cristo fosse morto, e o remorso tão grande levou ele a enforcar-se. E a gente sabe que pelo caminho ali, enquanto Jesus carregava a sua cruz, né, em um determinado ponto do caminho era possível ver ali Judas pendurado numa cruz, pendurado na árvore, enforcado. E aquela traição levou a história que a gente já conhece, né? Que os soldados foram lá prender Jesus. Um pouco antes disso acontecer, Jesus tinha dito para Pedro, né? Pedro, a gente conhece a história dele também. Pedro era muito forte, muito decidido. Ele estava sempre pronto ali a defender, a pregar, a resolver a situação, né? As crianças vinham, não, senhor, deixa a gente que a gente expulsa as crianças, né? O que a gente vai fazer com essa multidão que está com fome? Vamos mandar todo mundo embora? Não, Jesus falou, calma, vamos dar comida, né? Não, Jesus, eu vou ficar do seu lado até o final. Nada vai tirar essa minha convicção. E aí Jesus sorri para ele e fala, Pedro, se acalma, Pedro. Você ainda vai me negar. Você vai me negar ainda 3 vezes. E isso vai acontecer antes do galo cantar ainda. Pedro, jamais, eu? Imagina, eu sou fiel a ti, Senhor. Muito fiel. Eu não farei isso, não. Pode ser outro. Eu não. E aí as coisas foram se desenrolando. Os soldados chegaram e fizeram aquele, né, escarcéu. Jesus foi levado como se fosse um criminoso. Na época do Império Romano, né, o Império Romano dominava naquela época onde Cristo viveu. E os romanos, eles eram bem cruéis ali nas suas mortes. E para eles, assim, a morte ali que tinha... que era o maior castigo era a morte na cruz. Gente, eu percebi uma coisa, peraí. Dá uma pausa, deixa eu só ligar aqui, ó. Eu esqueci de ligar o fonezinho. Não sei se eu melhorar um pouquinho. Pode ser que melhore agora um pouquinho só. Acontece. É muito sono e muito frio. Então, os romanos, eles desenvolveram aquela morte ali na cruz como se fosse ali o pior castigo, sempre para os piores criminosos. E os líderes religiosos que já tiveram seu coração ali totalmente tomado pelas influências malignas de Satanás, eles queriam levar Jesus à morte, do pior jeito que fosse. E a multidão ia junto, né, apoiando. E a mesma multidão que há pouco tempo atrás estava lá aclamando Jesus como rei, recebendo Jesus como um rei, entrando na cidade, né, cantando Hosana ao filho de Davi. Essa mesma multidão dali a um pouquinho ia gritar, né, crucificam, crucificam. E quando Jesus então seguiu naquele caminho de sofrimento ali para ser julgado por um crime que não cometeu nenhum crime, lógico, os discípulos fugiram aterrorizados e ficaram com medo, sem entender o que estava acontecendo. João e Pedro foram os únicos que decidiram seguir de perto para ver o que ia acontecer, né? Não podiam deixar Jesus sozinho. E João, talvez fosse um pouco mais habilidoso nas palavras, ele conseguiu convencer ali que deixassem ele e Pedro entrarem e olharem Jesus de perto ali enquanto estava sendo julgado, e acabaram presenciando Cristo sendo maltratado, esbofeteado, bateram, cuspiram, chicotearam.
E João e Pedro acabaram presenciando isso. E quando eles estavam lá no meio das pessoas que observavam ali o julgamento de Jesus, então eles estavam numa distância que era possível ver Jesus. Quando se sentaram em volta ali a uma fogueira para se aquecer na madrugada, porque isso aí era madrugada, entrando no dia da sexta-feira, né? Para amanhecer o dia da sexta-feira. E alguém falou para Pedro: te conheço, essas vestes aí são vestes da Galiléia, você andava com ele, não é? E Pedro então ficou ali nervoso, né? O que eu falo? Não era eu. E veio um outro e falou: eu conheço você, o jeito que você fala, o jeito que você se veste, você andava com esse Jesus. Não dava não era eu. Saiu nervoso. E por fim, vocês lembram da história também, que Pedro cortou a orelha de um dos soldados que foram ali prender Jesus, e tinha um parente dele ali, desse soldado, e falou: conheço você estava ali junto na hora que prenderam a Jesus. E daí ele falou: não estava, não era eu, não sou eu. E aí ele escutou o cantar do galo bem estridente. E quando ele ouviu aquele galo cantando, ele lembrou que Jesus tinha advertido ele, né? Jesus sabia que o coração de Pedro, por mais que Pedro fosse destemido, falasse ali, batesse no peito, né? Eu sou seu servo, eu sigo, eu sou seu discípulo, né? Por mais que Pedro batesse no peito, Jesus sabia ainda que tinha um pouco ali de espaço que ele ainda não tinha entregue a Jesus. Aquele orgulho, aquela autoconfiança. E precisava que o coração fosse todo de Cristo. E naquele momento Pedro percebeu que Jesus conhecia sim um pedaço do coração dele que nem mesmo ele conhecia. E a gente pode ler essa história. Eu não falei onde que está a história de hoje, né? Eu já comecei falando aqui, preocupado com o horário. A história de hoje tá... Esse trecho da história, né? Tá em Lucas 23, depois você olha aí na sua Bíblia, tá bom? É importante que você leia depois o que eu leio aqui para você conferir e para você ler e meditar mais um pouco. Lucas, ao longo do dia, lógico, né? Lucas 23, do verso 54 em diante. Deixa eu ver se eu anotei certo. Ixi, acho que eu anotei errado. Não, eu anotei errado. É 23. Eu tava olhando errado. Olha, então aqui, pela terceira vez lhes falou, né? Gente, perdi aqui na Bíblia o verso. Pedro nega Jesus, achei. 22. Aqui na minha anotação eu anotei 23, mas é 22, gente. 22, tá? Lucas, livro de Lucas, 22, 54 a 60. Eu vou ler só o finalzinho. Pedro respondeu, né? Homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda, olha lá, ele ainda estava argumentando, se defendendo, que não era ele não que estava seguindo Jesus. Quando o galo cantou, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Como eles estavam próximos, Jesus ele não olhou com raiva, nem com rancor, nem nervoso, nem te avisei. Então Jesus olhou para ele com um olhar de amor, de compaixão. Pedro e aqueles olhares se fixaram ali, sabe? Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E aí esse verso 62, quando eu leio, parece que eu sinto isso no coração. Saindo dali, chorou amargamente. Você já teve essa oportunidade um dia de chorar amargamente por alguma coisa? Por alguma falha que você cometeu, por alguém que você perdeu, por alguma coisa que aconteceu fora do seu controle, e a gente chora amargamente. Pedro chorou amargamente porque reconheceu que Cristo tinha enxergado uma brecha no coração dele que ele não sabia que existia, e ele caiu. Lá no Getsemane, quando Jesus falou: venham orar comigo, e eles dormiram, né? Jesus convidou alguns discípulos e eles dormiram ao invés de irem orar com Cristo. Talvez se ele tivesse ali se juntado a Cristo em oração e ficado firme, ele não teria caído. E ali foi uma brecha que ele abriu no coração dele para que o inimigo fizesse com que ele negasse de novo. E a gente falou essa semana, né, que Jesus fala assim: vocês são a luz do mundo, e uma luz debaixo da cama serve para quê? Vocês são o sal da terra, e o sal ele tem que vir salgar, dar sabor. Se ele não tiver sabor, ele tem que ser jogado fora. E aqui
Pedro talvez perdeu a oportunidade de dar sabor ali. Ele negou. Ele estava sendo um sal sem sabor. E ele reconheceu, graças a Deus, né? Louvado seja Deus, porque ia ser muito triste, né? O homem com a capacidade que ele tinha, ele era um homem muito entregue também, muito cheio de energia, né, para o trabalho de Deus. E ele, ali naquele momento, então, acredito que ele se converteu de verdade. Essa conversão que a gente está falando essa semana, que eu busco todos os dias e que eu tenho trazido aqui para vocês, que é a conversão inteira, coração inteiro para Jesus. E ele olha pra gente com amor e ele espera a gente. E aí, ele chorou amargamente. João continuou acompanhando ali aqueles momentos cruéis. O dia amanheceu. Os líderes religiosos da época, os sacerdotes, eles ficaram ali jogando Jesus de lá para cá, para ver o que ia acontecer, se iam conseguir mesmo levar Jesus à morte, que era o que eles queriam. Eles estavam ali vibrando com aquela possibilidade. Mas eles eram tão espertos que eles não poderiam matar Jesus, né? Eles tinham que levar para os romanos, porque não poderia cair sangue sobre as mãos deles, e ainda mais que eles estavam ali num evento muito importante, que era a Páscoa, que eles já tinham a tradição de comemorar a Páscoa. Então eles não podiam, no meio da festividade, serem culpados por matar alguém. Então que os romanos fizessem isso. E aí levaram, e Pilatos teve a oportunidade de livrar Jesus daquilo ali. Pilatos, ele via que Jesus não tinha culpa, ele voltava para os líderes religiosos e falava: eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Só que assim, a exemplo do jovem rico, que a gente escutou também, ele não podia se permitir que perder seu cargo ali, né, de governador, para liberar um judeu. Mas ele via que não tinha culpa nenhuma em Jesus, ele viu que tinha uma coisa diferente em Jesus, e que ele não poderia fazer aquilo ali, de deixar que ele fosse crucificado. Mas o amor ao seu status, ao seu cargo, falou: olha, eu lavo minhas mãos, eu não tenho o que fazer, a responsabilidade é de vocês. Então, às 9 da manhã, mais ou menos, né, o horário que se calcula, mais ou menos às 9 da manhã, Jesus então foi erguido numa cruz. E erguido no meio de 2 ladrões, colocado no meio, porque os líderes e os religiosos da época pediram que ele fosse erguido ali no meio, para representar que ele era o pior dos bandidos e o maior daqueles ladrões que estavam ali. Dos 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus na cruz, a gente sabe, os 2 tinham vivido uma vida ali de crimes e que deixaram que Satanás tomasse conta da sua vida. Um deles estava muito mais desesperado e com medo do que o outro. O outro ladrão, que a gente ouve aí a história de que ele se arrependeu na cruz, ele já tinha escutado algumas vezes Jesus falar e já tinha ficado inclinado a seguir Jesus, mas da mesma forma os líderes ali da época, de tanto ficar falando contra as palavras de Cristo e ameaçando as pessoas de seguir a Jesus, ele então não continuou ouvindo, não seguiu e abriu seu espaço no seu coração para que Satanás fizesse a sua obra, né? E ele então foi um criminoso, sim, talvez não um criminoso de alta periculosidade. Com certeza aqueles que estavam ali julgando Jesus na cruz e crucificando ele tinham um coração muito pior do que o dele. E quando ele viu naquele momento, né, os 2 começaram a falar: Jesus, livra-te a ti mesmo, você não é o Cristo, né? Então sai dessa cruz e livra a gente também, tirando sarro, afrontando. Até que aquele homem, ele foi caindo em si e ele falou pro outro, né, para, né? Quando ele começou a ver o que as pessoas comentavam ali aos pés da cruz e quanta gente que passava ali e falava dos milagres de Jesus e chorava e falava que Jesus, ele é o verdadeiro Deus, ele é o nosso Salvador. E aquele ladrão, ele caiu em si e falou: para, né? Ele é Deus mesmo. E agora eu vou ler o verso certo para vocês. Em Lucas 23, 39 a 43, né? Um dos criminosos que estavam ali insultou Jesus: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas então, de tanto observar a cena, o outro criminoso respondeu, lhe deu uma bronca, dizendo: olha, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença que ele?
nós estamos sendo punidos com justiça. Reconhecer o que errou. Reconhecer que a gente erra e buscar Deus. É importante. Infelizmente ainda não estamos blindados de cair em pequenos pecados todos os dias. Em pecados, né? Pecado não existe tamanho, né? São pecados. Mas é importante a gente reconhecer e entregar isso para Deus. E aí ele diz assim, nós estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem ele não cometeu mal nenhum. Então ele disse assim para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, eu garanto hoje, você estará comigo no paraíso. Que bênção. Jesus poder dizer pessoalmente para você, olha, eu te garanto hoje, você vai ganhar a vida eterna. Tudo isso aqui que você está sofrendo, olha, está acabando. Você teve os seus pecados perdoados. E você vai poder viver a presença de um Deus Santo, porque logo, logo eu volto. E você vai poder viver a presença de um Deus Santo no paraíso. E atentem, meus queridos, porque algumas traduções elas são diferentes. Vocês podem encontrar algumas Bíblias que dizem assim, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Sendo que esse não é o correto. Jesus morreu e ele não foi imediatamente se encontrar com Deus. Então não tinha como o ladrão na cruz ter ido imediatamente com ele para o paraíso, né? A gente vai ver esse pedacinho domingo que quando Jesus ressuscita, Maria o encontra, ele fala, Maria, não me toque, ainda não fui para o meu pai. Então Jesus ainda demorou para ir encontrar-se com Deus o Pai. Então o ladrão jamais poderia ter ido naquele mesmo dia, porque Jesus, depois que morreu na cruz, nós vamos falar disso amanhã, mas ele dormiu. Então, atentem, viu? E quando a Bíblia foi escrita, no livro de Lucas, não existia, né, na gramática deles vírgula e algumas pontuações que a gente tem. Então essa tradução, em algumas vezes, ela é feita errada. E vocês têm que, então, entender o contexto. Por isso que é importante a gente ler vários pedaços da Bíblia aqui e ali, quando a gente tem uma compreensão melhor da história. E quando a gente tem a compreensão melhor da história, alguns trechinhos a gente vai entender melhor. E por isso eu vou ler a última vez aqui. Jesus respondeu para o ladrão, eu garanto hoje para você, hoje eu estou te garantindo, você vai estar comigo no paraíso. E eu quero fechar com a história de Pedro de novo. Pedro saiu dali, chorou amargamente. Jesus foi crucificado, né? Jesus até o último instante ele estava preocupado com as pessoas ao redor dele, pedindo para que Deus perdoasse. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ele viu uma oportunidade ali no ladrão na cruz de oferecer perdão e de oferecer alívio à alma, uma alma que estava agonizando em dor física junto com ele, mas em dor também pelos pecados. E Jesus deu essa oportunidade. Jesus viu. Eu vou ler um trecho de um livro aqui para vocês, vai ser bem curto. É um livro muito legal, O Libertador. Ele fala sobre a história de Jesus. Quem tiver oportunidade de comprar ou tiver dificuldade, me avisa que eu indico aonde você consegue. É um livro maravilhoso. E tem um trechinho que Maria, a mãe de Jesus, também estava ali aos pés da cruz, olhando seu filho morrer. E olha só, eu vou ler, é um parágrafo bem curto. Por quase 30 anos, Jesus havia ajudado nas responsabilidades domésticas junto à sua mãe. Agora, até em sua última agonia, ele se lembrou de tomar providências em favor de sua mãe viúva e aflita. Quando ele vê a mãe dele, vê João ali, que era o discípulo amado, o que ele diz? Acho que vocês já devem ter visto também esse pedaço. Que ele fala assim, mulher, eis aqui o teu filho. João, eis aqui a tua mãe agora. Então ele se lembrou de tomar providências em favor da sua mãe viúva e aflita. Mesmo estando ali na cruz, com dores, em angústia extrema, um pouquinho antes ali já de morrer. E aqui o livro fala, os que seguem a Cristo respeitarão seus pais e providenciarão o que for necessário a eles. O pai e a mãe nunca deixarão de receber intencional cuidado e carinho do coração que abriga o amor de Cristo. Ontem mesmo eu estava conversando aqui com a moça que me ajuda aqui em casa, a Cláudia, e a gente estava comentando sobre isso, que às vezes a pessoa se casa e ela acha que agora só tem uma família, né? Mas não. Cristo cuidou da mãe dele
até o momento que ele estava ali na cruz. Ainda ele se preocupou com ela, ele exercia essa preocupação, ele se preocupou com um ladrão na cruz. Então, a gente tem essa missão, né? Até o nosso último fôlego aí, a gente pode estar casado com filho, morando longe ou perto, né? A gente tem que ter essa missão. Viu, sogra, mãe, tá bom? Eu sei que vocês dois estão aí. A gente tem essa missão com vocês. E cobre a gente, se a gente não estiver fazendo direito. E aí agora, para fechar, a história de Pedro. A história de Pedro termina de uma maneira maravilhosa. Aqui, nesse relato desses momentos aí, dessa angústia dele ter negado a Jesus. Assim como Jesus, ele trouxe o alívio ali pro ladrão na cruz, ele falou, não, eu tô te garantindo que você vai estar comigo. Olha só que maravilha que Jesus fez com Pedro. Aí depois, já que Jesus ressuscitou, Jesus ainda ficou alguns dias na terra, conversando com os discípulos. E aí, numa ocasião que eles estavam juntos, Jesus falou assim, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Jesus perguntou isso 3 vezes para Pedro. Como que para falar assim, olha, Pedro, você me negou 3 vezes, mas aqui você está tendo oportunidade de 3 vezes dizer que me ama. E 3 vezes de atender o meu chamado, de dizer que me ama e de apacentar as minhas ovelhas. Cristo está preocupado não só com a nossa cura física, e não só com as nossas necessidades desta terra. Ele está preocupado com que o nosso coração fique bem, que nós tenhamos a certeza de que Ele morreu na cruz, que foi para dar vida eterna para a gente. Eu separei aqui mais alguns trechos que são maravilhosos para ler com vocês hoje. Deixa eu ver aqui se está bem marcadinho. Não, esse outro eu não marquei, não tem problema. A morte de Jesus na cruz, ela só tem sentido se eu e você entendermos que Ele morreu para vir nos buscar em breve e livres do pecado. Ele pagou esse pecado no nosso lugar. Isaías 53:5. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Nós somos curados todos os dias pelo sacrifício de Jesus. Eu vou ler aqui Salmos 32, verso 1 e 2. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Amém. Você tem essa felicidade na sua vida hoje? De ter certeza que Jesus limpa você de tudo, de todos os pecados, de qualquer transgressão? Aí no verso 2, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia, não há falsidade. Deus não vai atribuir culpa nenhuma a você se você colocar a sua vida toda nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, no sacrifício de Jesus. E o verso 5 fala, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões. Eu confessarei ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Verso maravilhoso. Quero ler mais um verso aqui com vocês. O próximo está em João 17:3. João 17:3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é o único caminho para que quando dentro em breve Jesus voltar, nós possamos estar em pé junto com Ele. Queridos, acreditem, isso é real. Assim como todas as promessas da Bíblia são reais, assim como existem muitas profecias na Bíblia que se cumpriram. A profecia da volta de Jesus, ela é real. E Ele morreu na cruz para que nós possamos estar em pé junto com Ele nesse dia. Então o nosso coração pode ter esperança. A gente não precisa viver em aflição. Quero ler mais um verso aqui com vocês. 2 Coríntios 5, 19 a 21. Olha, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, estava fazendo as pazes do mundo que tinha pecado. Agora o mundo pode estar em paz com Deus, não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem de reconciliação. Se nós somos atingidos, nós precisamos levar a outros.
Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. E aqui quem escreveu esse livro foi o apóstolo Paulo, e ele diz assim: por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. E o verso 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. E o último verso que eu quero ler nessa manhã está em Apocalipse, capítulo 5. Aqui ele está falando já daquele momento onde Cristo vem restaurar a gente, restaurar a nossa vida, restaurar a terra do pecado, onde ele volta para buscar aqueles que entregaram a vida nas mãos dele. Apocalipse 5:9. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus toda gente de toda tribo, língua, povo e nação. Vocês estão vendo aqui? Jesus comprou com o sangue dele as pessoas de toda tribo, de toda língua, povo e nação. Da mesma forma que ele comprou um ladrão lá na cruz, ele comprou com o sangue dele o próprio discípulo, que era alguém que já o seguia. E da mesma forma, com o sangue dele, ele compra a mim, a minha família toda, a você que está aí ouvindo agora. Porque ele quer nos dar a vida eterna. E a morte na cruz só tem sentido se a gente aceitar a Jesus como nosso Salvador. E isso chama-se graça. Essa graça, a gente não vê, a gente relaciona muito a palavra graça com ganhar, não é? Hoje é de graça, né? Você recebeu algo de graça. E a ideia é essa mesmo, você ganhar alguma coisa que você não merece. Quando eu ganho o perdão dos meus pecados, a salvação em Jesus, é a graça atuando. Eu não mereço. O que eu faço para merecer isso? Nada. Eu posso morrer aqui de tentar fazer alguma coisa, nada vai ser suficiente à vista de um Deus santo. Mas eu confio que essa graça que Deus nos dá, que a morte de Jesus na cruz, é quem me limpa dos pecados. E é por isso então que eu e você, todo mundo que está aqui ouvindo, Pamela, Daphne, tá aí ainda, Cláudia, Rose, Érica, S. Santos Silva, Carlinha, Espaço Cíntia tá aí, Raul Mota, todo mundo que tá aqui ouvindo. É essa graça, gente, que é o nosso passaporte. Jesus morreu, nos estendeu a mão, limpou os nossos pecados. E agora ele oferece que você só aceite essa graça para que a gente possa morar com Deus na vida eterna em breve, logo, logo quando Jesus voltar. Não podia deixar de ser, eu vou fechar com um hino. Aqui, quase que não dá certo, mas deu. Eu vou cantar um hino aqui, que vocês possam meditar na letra dele, que ele fala sobre essa maravilhosa graça. Feche seus olhos, escute essa música, porque a graça está estendida para mim e para você. E a gente não pode deixar para amanhã, a gente precisa hoje entender que é ela que nos liberta, que liberta as nossas angústias, as nossas aflições, e ela que nos permite viver para sempre com Jesus. Salvo pela graça, eu vivo na certeza de que agora eu sou feliz. E que o meu viver tem um sentido para existir. Eu não merecia nada receber, e por isso então se confirmou a expressão de Deus em todo o seu amor. Justificados pela fé em Cristo, que com sangue trouxe o perdão a quem pecou. Ele me abriu a sala do trono
agora frente a frente estou com o Senhor. Que os poetas cantem desse dom bendito nas canções em tom de pura devoção, pois a graça é um presente que nos deu a liberdade plena para entrar no coração de Deus, para entrar no coração de Deus. Justificados pela fé em Cristo, que com sangue trouxe o perdão a quem pecou. Ele lhe abriu a sala do trono e agora frente a frente estou com o Senhor. Que os poetas cantem desse dom bendito nas canções em tom de pura devoção, pois a graça é um presente que nos deu a liberdade plena para entrar no coração de Deus, para entrar no coração de Deus. Feche seus olhos para orar comigo. Querido amado Deus, nós sabemos que Jesus já enfrentou por nós tudo que podia enfrentar e aqui nos deixou de presente essa maravilhosa graça, que é a chance de sermos salvos e perdoados, simplesmente porque o Senhor nos ama. Aqui estamos todos nós nesta manhã para pedir que o Senhor nos alcance com essa graça, com esse maravilhoso amor, para pedir que o Senhor nos ajude a entregar o nosso coração por completo a Ti, não um pedacinho dele, mas inteiramente a Ti, para que em breve possamos estar juntos eternamente ao Seu lado. Ó Pai, peço que o Senhor abençoe a todos que estão aqui agora nesse momento, ao vivo ou que depois vão ver, mas que esteja com cada filho Teu aqui na face da terra e que o Senhor enche o nosso coração da fé, da esperança e da convicção de que o Senhor é a nossa única salvação, de que Jesus é o único que nos livra de todo mal, de todo pecado. Encha a nossa vida dessa convicção. Fica conosco neste dia. Tudo isso é que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito bom estar aqui esses minutos com vocês. Muito bom mesmo. Que Deus possa encher o dia de vocês de alegria, de fé e que vocês tenham certeza dessa graça. Para a gente encerrar aqui, eu quero deixar um recadinho. Quem for aqui da região de Cotia, amanhã nós teremos uma doação de sangue que o Hemocentro vai vir até aqui, a Rua São José 221, que é a Igreja Adventista da Granja Viana, vai vir aqui para a gente poder fazer doação de sangue. Então eu vou deixar depois lá no meu Instagram, que é o @JulianaMoraesDoula, para quem estiver no YouTube, quem já está aqui já sabe, eu vou deixar o link lá para que você possa ver se tem vaga ainda para você se inscrever, porque tinham poucas vagas. E vai ter uma doação de sangue. Eles vão vir aqui para buscar doação de sangue com a gente. É a oportunidade perfeita, que você não precisa se dirigir até São Paulo, algum lugar distante. Então eu vou deixar o link aqui no meu Instagram e se inscreva. Se você estiver aqui na região de Cotia, se você estiver longe, tiver vaga e quiser vir, agenda seu horário. Tem que ser com horário agendado, não adianta aparecer na última hora, porque você não vai conseguir fazer a doação, né? Tá bem organizado. E se você conhecer alguém aqui da região, se você for de longe, manda pra pessoa, pra de repente a pessoa vir aqui e que a gente possa ajudar aí, né, o pessoal no hospital que tá precisando de doação de sangue nessa época que tá muito baixo.
E aí a gente fez essa ação em conjunto aí com o Banco de Sangue para poder melhorar um pouco a situação aí no hospital. E a gente já tem mais de 100 pessoas cadastradas para essa doação amanhã. Eu sei que tem algumas vagas, então corre lá. Eu vou já deixar o link aqui, tá bom? E aí você pode participar também desse momento aí de amor, de doar sangue. É um ato de amor também, né? Fiquem com Deus. Amanhã espero vocês às 6h45 pontualmente. Faça frio ou faça calor. Grande beijo, bom dia para vocês. Descansem, aproveitem o feriadinho. E que a graça de Jesus esteja com a gente. Hemocentro São Lucas. Obrigada, Ângelo. O Ângelo tá falando aqui, ó. Hemocentro São Lucas vai estar aqui com a gente na rua São José 221, na Granja Viana, no bairro de Cotia. Obrigada, viu? Fiquem com Deus, gente. Até amanhã.